Olá, iniciamos mais um podcast. Hoje aqui eu tenho a alegria de receber o professor Renan Ferreira. Renan, muito obrigado por aceitar o nosso convite e pela disposição em sair de Pirassununga para vir até aqui para gravar com a gente. Eu que agradeço o convite. Renan, antes de a gente entrar aqui no assunto principal, você não quer se apresentar aí para o público que nos assiste? Claro. Bom, para quem não me conhece, né, eu me chamo Renan Silva Malaquias Ferreira, eu sou professor universitário há mais ou menos 2 anos e meio, né, estou na minha quinto semestre de aula, sou advogado, trabalho numa cidade pequenininha chamada Pirassununga, mais ou menos uns 70 mil habitantes, nesse exato momento estou fazendo mestrado lá na Mackenzie, e mestrado em Direito Político e Econômico, junto com o meu colega aqui, inclusive dentre os agradecimentos, o primeiro agradecimento que eu acho importante a gente fazer é muito obrigado pela oportunidade, né? Se não fosse, obviamente, a presença do Instituto Mackenzie, não estaria tendo a possibilidade de fazer isso. Também gostaria de aproveitar e agradecer todo mundo, né? Agradecer minha namorada, que me ajuda muito nesse dia a dia. Um dos motivos de eu acordar cedo de manhã, 3 horas da manhã e vir para cá é poder um dia poder dar uma condição melhor para minha família, né? Queria agradecer muito os meus pais, que sempre me deram muito apoio. E agradecer o pessoal de casa, meus amigos, meus familiares, que cada vez crescem mais. E principalmente meus alunos, que muito provavelmente vão estar assistindo esse podcast. Assistir, né? Vou forçar todos eles a assistir. Perfeito. Nós vamos tratar hoje da análise dos índices de reincidência fática no sistema penal brasileiro, né? Isso em comparação com o sistema argentino. Renan, antes de a gente ingressar no tema, é inevitável tratar com você de uma situação. Você é de Pirassununga e Pirassununga sempre remete à situação da cachaça. Justo. Eu sei que não é apenas a cachaça, porque Pirassununga é uma cidade muito importante para o país e me parece que uma terra de gente boa, inclusive, né? Pessoas muito boas. Eu nunca fui convidado para ir até Pirassununga, espero ser agora pelo Renan. Com certeza. Mas a minha primeira pergunta, inclusive, vai até para os teus alunos, é como você consegue conciliar a tua agenda de advogado, professor, pesquisador, São Paulo, Pirassununga? Não é uma circunstância muito simples, né? Eu tenho muita sorte de ter um coordenador, né, professor Heraldo, já fica mais um agradecimento, que me ajuda muito, que está me ajudando muito nesse momento de manutenção das aulas. Então, eu consigo ter um horário muito, muito legal, muito flexível para poder vir aqui e continuar dando aula em Pirassununga. O trabalho de advogado, como eu sou um advogado particular, né? 24 horas. 24 horas, então não faz diferença eu estar lá, estar aqui. Inclusive, depois do podcast, já tenho que sentar e trabalhar mais um pouco. Mas acho que o que mais complica, assim, em termos de cansaço é a viagem, né? Eu venho de ônibus, porque é bem rotineiro e é bem barato, assim, a gente consegue... Você vem lendo também? Eu posso aproveitar e trabalhar, posso aproveitar e estudar. Muito do conteúdo do mestrado eu acabo fazendo dentro do ônibus, né? São 4 horas de viagem de ida ou volta. Significa que eu posso descansar umas 2 e estudar umas 2, Sim. Mais ou menos nisso, respondendo o cliente também. Então acaba sendo assim, mas muitos dos dias, essas últimas semanas com a apresentação do mestrado, essas coisas, a gente acaba tendo que trabalhar final de semana, dar uma cansada. Mas assim, nada que não seja possível ser feito, né? Para quem pensa em ingressar no distrito, é possível. Com certeza, né? E é uma experiência completamente mágica, né? Poder estudar com pessoas tão qualificadas e principalmente poder estudar tantas coisas diferentes e bem divertidas, assim, né? Com professores altamente qualificados. Completamente. Né? E esse contato que a gente acaba tendo. Que habilita, assim, uma oportunidade de poder conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes, trabalhar com pessoas diferentes. Renan, sobre Pirassununga, até para desmistificar o que muitos pensam que é apenas a cidade da cachaça. Tem alguma coisa bacana que você recomenda para quem vai conhecer Pirassununga? A gente tem, eu acredito que tem 3 coisinhas legais que em Pirassununga a gente consegue ter. Óbvio, tem a cachaça, né? Sim. Que acho que é a maior vantagem que a gente tem da 51D da nossa cidade é pagar menos. Sério? É mais barata de verdade. Custo de transporte, talvez? Não que eu beba, ligeiramente mais barata, né? A gente tem o costume de ter bastante stand para provar em quase todos os eventos, né? Mas a gente tem a AFA, né? A Academia da Força Aérea. A Academia da Força Aérea, ela tem alguns shows periódicos anuais. Se eu não estiver enganado, Domingo Aéreo foi nesse mês, em setembro.
Para quem nunca assistiu, tem acrobacia aérea, dá para conhecer os hangares, é bem legal visitar. Quem mora em Pirassununga já fez isso várias e várias vezes, então acaba sendo um costume não ir mais. Tem universidade lá também? Universidade a gente tem a USP, né? A USP de universidade pública, e se eu não estiver enganado, a gente tem a FAPESP e a Anhanguera, que é onde eu trabalho. Né? Tem uma cidade, então, acredito, com índice de desenvolvimento bom, né? Uma qualidade de vida boa. A qualidade de vida é muito boa, né? Ela não é uma cidade tão cara, mas não é uma das mais baratas. E é uma cidade muito terrena, assim, ela é muito no chão, ela não tem muitos prédios. Dá para andar de bicicleta. Em todos os lugares, né? Então, acho que E, felizmente, a segurança na minha cidade, ela é boa, assim. Eu não tenho medo de andar 3 horas da manhã com mochila, por exemplo. Incrível. Nunca foi um problema. Óbvio que existe, mas não é tão regular, né? E além da AFA, a gente também tem a Cachoeira de Emas, que é um dos distritos da nossa cidade, que tem um espaçozinho para comer peixe, tem uns restaurantes gostosos. Assim, dá para nadar na cachoeira, mas não é muito recomendado, mas dá para nadar na cachoeira também, né? Eu pergunto porque como eu já me convidei para ir, então eu já preciso saber. Falando do teu mestrado e da pesquisa aí que você desenvolve sobre análise de reincidência no sistema penal brasileiro, antes de entrar direto no ponto, acho que é importante você esclarecer para quem nos assiste alguns conceitos básicos para ficar mais fácil para compreender. E são 3. Em que consiste a reincidência fática, que é o tema do seu título, em que consiste o sistema penal brasileiro e qual o motivo que você optou por comparar com o sistema argentino. Ok, vamos lá então. Primeiro ponto que eu acho legal a gente pensar é que quando a gente vai estudar, acho que o sistema criminal brasileiro em si, o primeiro aspecto que eu acho legal a gente entender é que o sistema criminal ele é mais do que lei. Né? Ele é um sistema que é composto por tudo aquilo que envolve, de certa forma, esse nosso aspecto penal. Né? Tem sistemas e subsistemas? Eu acredito que sim, que deve existir uma fala sobre, mas eu particularmente nunca cheguei a estudar subsistemas. Não, né? eu tô viajando. Tem um aspecto em Luhmann nessa fala aí que eu entendi, que eu acredito que você está estudando Luhmann agora, né? Sim. Mas o sistema criminal, como que ele seria um subsistema dentro da discussão de Luhmann, mas o que eu acredito que é legal a gente enxergar, ele é um complexo de coisas. E esse complexo de coisas, obviamente, é formado pela legislação. A legislação, principalmente, a gente tem o Código Penal, a gente tem o Código de Processo Penal, a gente tem todas as legislações especiais que trazem muitos dos benefícios. Por exemplo, a Lei 9.099, que traz todo o procedimento do juizado especial, que é muito importante no direito penal. É uma coisa à parte. É uma coisa à parte, recursos à parte, tudo à parte. E a gente tem também dentro desse sistema a parte real, que é sistema penitenciário, a força policial, o sistema judiciário que colabora. Então a gente vai ter juízes, promotores, né? Tudo isso faz parte do sistema criminal. E a gente tem também a parte política. Né? A gente fala política, a parte organizacional, né? Que são as políticas públicas. Né? Então, quando a gente discute, por exemplo, várias formas diferentes de presídio modelo, várias formas de cumprimento de pena, várias atividades que algumas pessoas não gostam de usar o termo ressocialização, mas é um termo utilizado que dentro da ciência criminal a gente usa, né? Mas algumas pessoas não gostam muito por causa da carga de socialização, que tem todo um preconceito envolvido. Mas, em termos gerais, o sistema é tudo. Né? Então, a minha proposta para discutir o tema sistema é escolher justamente para entender o sistema, porque a minha proposta é entender o sistema, é ver em níveis de eficácia se o nosso sistema ele é bom ou não é bom. Tá, né? Então tudo, né? Então ver tudo. Né? Só que qual é o vínculo que eu vou procurar? Qual que vai ser a fonte? Eu vou pesquisar utilizando como dado central a reincidência fática. Tá. O que seria reincidência fática? Reincidência fática, dentro do contexto do penal, a gente tem a reincidência. Reincidência é quando uma pessoa comete um crime, ela sai do sistema e comete de novo. Né? Quando ela volta a ser condenada na segunda, na terceira vez, dentro do período de 5 anos entre uma condenação e outra, isso é a reincidência que a gente tem dentro do Código Penal. Então, por exemplo, eu fui preso, cumpro pena, saio, eu tenho essa janela de 5 anos. Se você volta a cometer qualquer crime e é condenado dentro de 5 anos, você é classificado como reincidente, e isso te tira vários benefícios, né, que os réus primários
Tem. Sim. Você reincidente não vai ter. Mas a reincidência fática ela é um pouco mais, né? Por quê? Porque seria até muito infantil tentar estudar o sistema penal levando em consideração só as pessoas que são condenadas em 5 anos. Muitos processos são longos, existem muitas complicações. Então, reincidência fática vai ser as pessoas que saem do sistema prisional e por qualquer motivo voltam para ele. E aí a gente vai ter, por exemplo, pessoas que são presas provisoriamente, a gente vai ver pessoas que são condenadas, que já tinham sido condenadas, cumpriram, mas elas já estavam sendo julgadas antes, né? Ou seja, as pessoas que cometem crimes, saem e voltam a cometer crimes, voltam a integrar o sistema prisional. Isso é a reincidência fática. E qual a tua motivação para comparar com os hermanos, com o sistema argentino? Quando a gente discute direito comparado, que é uma das metodologias de ensino para pesquisa que a gente tem dentro do nosso sistema, primeiro ponto é que alguns autores internacionais eles gostam de trazer esse aspecto de que é muito pouco proveitoso tentar enxergar um índice de eficiência olhando só para um sistema. Como é que a gente vai conseguir saber no sistema brasileiro se o Brasil ele tem um sistema bom ou um sistema ruim? A gente consegue comparar os estados, mas é muito difícil a gente conseguir comparar, por exemplo, o sistema todo, porque qual que vai ser a comparação? Aonde vai ter essa comparação? Sim. A gente tem que escolher algum lugar. E dentre as conversas que eu tive com alguns professores, tem características no direito comparado que a gente precisa levar em consideração. Quanto mais familiar for um sistema com o outro, mais fácil é comparar. E a gente tem que discutir economia, aspecto social, a gente tem que discutir motivação, tudo que tiver relação. Nós temos muita proximidade com a Argentina. Eu sei que o brasileiro talvez olhe para essa frase e não goste, né? Mas as bases humanísticas do sistema penal, a gente puxa muito do Zaffaroni, que é referência, né? Foi parte da Suprema Corte da Argentina, ele é uma referência doutrinária e pesquisa com relação a esse aspecto humano. E o Brasil segue esse aspecto humano há algumas décadas. O Zaffaroni é o Raul Zaffaroni? Raul Zaffaroni, isso. Inclusive, ele é uma das bases principais para eu estudar o sistema argentino, que ainda não tive a oportunidade de ler com muita atenção, porque eu ainda estou centrado no sistema brasileiro para ter um panorama geral e poder avaliar alguns dos dados que eu trouxe, inclusive hoje. Mas, em termos gerais, ele é um sistema muito próximo, que tem mais aptidão para a gente comparar do que, por exemplo, a Europa. Sim. Né? E alguns sistemas, como por exemplo americano, chinês, japonês, eles são tão distantes do nosso que não sei nem se vale a comparação. Né? O japonês ficou evidente naquela situação lá do ACO da Renault-Nissan. Eu assisti o documentário, né? Ali para mim ficou bem evidente. Você menciona que a tua pesquisa ali ela abrange aspectos internos e externos. Isso. Para mim não ficou muito claro porque, né, a gente ainda está conversando, mas se você puder esclarecer isso. O interno seria a parte do sistema interno, o externo seria lá fora? Como que é isso? Eu acho que a forma mais fácil da gente entender é a parte interna é a parte de manutenção do Estado. A gente pode chamar de prisão, e não só prisão, mas o sistema criminal, né, que vai envolver a parte jurídica, vai envolver as leis, ou seja, tudo aquilo que inflige na pessoa no momento que ela comete um crime. Né? Ela vai presa, ou pode ou não ir presa, isso é uma característica bem brasileira, porque a gente tem um sistema que envolve muitos benefícios para as pessoas que cometeram na primeira vez, e muitas formas de cumprimento alternativo para penas baixíssimas que não justificaria manter uma pessoa presa. Que eu particularmente acho isso muito positivo, porque a gente para de tentar resolver as coisas jogando pessoas na cadeia, que não é necessariamente a forma mais eficiente, e a gente devolve um pouco para o Estado, como por exemplo uma indenização, como por exemplo uma prestação de serviço comunitário, que é bem comum. Pegar caso de improbidade administrativa que envolve restituição ao erário? A restituição ao erário em casos que envolvam o administrativo é muito mais proveitoso do que a prisão. Né? Porque o Estado ele precisa do dinheiro. O fato da pessoa estar presa não tem impacto direto em como a gente resolve problemas. Se o Estado acabou perdendo dinheiro, o Estado perdeu dinheiro. Então, muitos aspectos são mais proveitosos quando a gente avalia fora do sistema prisional do que dentro. É que óbvio, né? Tem coisas que não são cabíveis. O sistema brasileiro, principalmente, coloca dentro do sistema prisional crimes mais severos, né? Homicídio, um roubo qualificado, outras coisas assim, ou crimes leves quando são cometidos muitas vezes. O furto dificilmente leva à prisão na primeira vez, mas na segunda já tem que levar, né? Na terceira, na quarta sempre vai. Uma questão bem interessante que eu vejo que muita gente desconhece aí, tanto colegas quanto professores,
que não são da área, que é o meu caso, é essa situação. O que significa um CDP, ou o que é uma penitenciária, porque eles estão dentro desse sistema, não é isso? E quem vai para o CDP, quem vai para a penitenciária, qual o momento disso? Só uma coisinha antes. Você falou do interno e do externo. O interno é esse sistema. O externo é praticamente as políticas públicas. Né? Porque às vezes a gente tem esse foco de esquecer e na verdade não é a gente que esquece, né? É comum se esquecer dentro de todos os aspectos que quando a pessoa ela sai, ela continua cumprindo muitas vezes o regime aberto, que não é uma conclusão. Às vezes as pessoas têm essa ideia de que quando a pessoa está cumprindo o regime aberto, ela não está mais condenada. Sim. Não, muito pelo contrário. Ela está pagando pena, ela tem restrições, e várias, existe um rol de restrições que o juiz tem a obrigação de colocar, e algumas que ele pode adaptar ao caso. Esse rol limita a forma como a pessoa vive. O juiz consegue individualizar ali. Inclusive a nossa legislação penal, eu brinco com os meus alunos, né, que se você entende quais são as medidas alternativas à prisão, você entende tudo aquilo que o juiz pode fazer em qualquer momento. Ele pode colocar isso como um fator provisório, liberdade provisória, condicional. Ele pode colocar isso como um fator do regime aberto. Então, ele pode substituir a pena. Então, todos esses... E são sempre as mesmas. E uma destas é a permissão legal do juiz adaptar ao caso concreto. Que acho que foi o que aconteceu com uma influencer recentemente, não foi? Que criou uma restrição de utilizar mídias sociais. Isso é individualização. É individualização. Outro exemplo de individualização é retenção da CNH, retenção do passaporte. Isso é um exemplo de individualização. Não existe isso previsto no próprio código, né? Isso foi uma consideração, uma construção jurisprudencial em casos onde percebeu-se que não é legal permitir que a pessoa vá embora do país, porque senão ela pode pedir um asilo, muitas vezes condenada ela vai fugir, né? Ou uma CNH em casos, por exemplo, de trânsito. Né? Que a gente tem justificativa de proibir que a pessoa não só perca a carta, mas não tenha permissão de voltar a ter a carta. Né? E muitas vezes provisória, porque a gente esquece que com uma condenação, beleza, a pessoa vai perder. Mas e se a pessoa atropelar bêbada e ela não for condenada, a gente não pode aplicar as penas, mas o juiz já pode determinar como condição para ela estar solta, perder a carta. E aí ela não pode dirigir. E aí, óbvio, que se você for pego dirigindo sem a carta, você vai estar cometendo outros crimes que só vão agravar. E aí a gente já começa a entrar na reincidência. Porque se a pessoa já cometeu um crime antes, vai ser condenada, e ela vai ser condenada logo em seguida por outros, ela já é reincidente. O que significa dizer que, parabéns, ela provavelmente vai ter uma aplicação muito mais severa da lei nessa segunda condenação. Né? Essa situação ali, por exemplo, da CNH tem um caráter de pena e um caráter educativo também, de alguma forma? Com certeza. Todas as penas em tese têm um caráter educativo. Né? Quando a gente coloca uma pessoa para pagar uma multa, tem um caráter educativo monetário, né? Porque no bolso dói bastante. Quando a gente coloca, por exemplo, uma pessoa prestar um serviço comunitário, isso tem caráter naturalmente educativo, que você está prestando um serviço público gratuito. E também, obviamente, quando uma pessoa vai presa, isso tem caráter educativo, porque o sistema prisional ele força as prisões a oferecerem educação e oferecerem trabalho. Eu já vou puxar um dado, que eu acho que é um dado legal, que é um dado do CISPEDEM, que é um sistema... o CISPEDEM em Depois si, você vai compartilhar com a gente, né, os dados. Vou compartilhar. Ele é a Secretaria Nacional de Políticas Penais que todo ano emitem esses, 2 vezes por ano, emitem esses dados para a gente avaliar números com relação a todo o sistema prisional. Né? E um exemplo que a gente tem aqui sobre esse aspecto de ressocialização, para quem não gosta, mais um aspecto de educação, reintegração, nós temos 157 mil presos, que equivalem a 24%, 24,47%, trabalhando nos presídios, uma quantidade de 21,37% tendo atividades educacionais, inclusive o número de atividades educacionais é gigantesco, né? E 4,59% fazendo os dois, o que significa que, em tese, olhando pelo cálculo, 41,25% dos presos têm acesso à educação e ou trabalho, né? Que tem esse aspecto de trazer a pessoa de volta à reintegração social. Né? E esse trabalho lá dentro deve trazer algum benefício, por exemplo? Sim. Tanto o trabalho quanto a educação, eles trazem benefício de redução de pena.
né? Quando você trabalha 3 dias, eu falo isso de Sim. cor porque faz parte do ensino Sim. que eu dou. Mas a cada 3 dias trabalhados, né, numa carga horária de 6 a 8 horas, a gente tem uma redução de 1 dia da pena total. E para cada 12 horas de estudo, a gente tem a redução de 1 dia total, mas essas 12 horas não podem ser feitas em menos do que 3 dias. Significa que se a pessoa estudar 4 horas por dia, ela tem a cada 3 dias mas ela também pode estudar mais do que 12 horas, mas só conta 12 horas a cada 3 dias. Né? O que significa dizer que, em termos gerais, a pessoa consegue, fazendo uma rotina de estudo, uma rotina de trabalho regular, se tiver sorte, né, consegue cumprir a cada 3 dias, reduzir 2. Ela diminui a pena dela em um número expressivo. E consegue sair bem antes. Essas 41,25% das pessoas que estão no sistema prisional estão recebendo o benefício de redução da pena por prestarem serviços. Né? E esse trabalho, a gente tem alguns tipos, né? Inclusive trabalhos manuais para gerar renda, a gente tem os trabalhos externos, que são preferenciais para o regime semiaberto, mas que permitem auxiliar em construção em obra pública. Óbvio que tem limite de pessoas, né? Então a gente não deixa, não vai colocar todo mundo para trabalhar, até porque não existe, eu não vou lembrar com exatidão o termo, mas acho que são 10% do número de trabalhadores de uma obra pública podem ser presos. Só salvo o melhor juízo. Né? Salvo o melhor juízo, né? Mas isso está previsto na Lei de Execuções Penais, que é uma das leis fonte que a gente tem aqui, inclusive é a lei com qual eu mais trabalho, nessa dissertação, justamente porque ela traz todos os direitos dos presos e os direitos dos egressos, né, que são as pessoas que saem do sistema prisional e as quais muitas políticas públicas poderiam ser feitas e não são feitas em grande maioria, e isso é o foco do meu trabalho. Tá. Né? Sobre a questão desse sistema ali, falando de penitenciário e CDP, qual é a diferença? Quem está no CDP e quem está na penitenciária? Eu vou mostrar aqui também um dado que é legal sobre o estado de São Paulo, porque a gente tem um gráfico no estado de São Paulo que mostra exatamente quantas e aonde estão. Né? E o que é o CDP? E o que é? Né? A gente tem, vamos lá, são 182 unidades prisionais no geral, tá? 95 penitenciárias. Penitenciária é o mais básico, penitenciária é onde a gente mantém as pessoas presas, é a prisão que a gente vê como base, né? Elas são divididas em prisão de segurança média, segurança máxima, segurança média para crimes mais leves, segurança máxima para crimes mais pesados. É uma divisão que deve ser cumprida, né? Mas a gente tem também 17 CPPs, Centros de Progressão Penitenciária, que são prisões, entre aspas, do regime semiaberto exclusivo, servem para a gente ter um tratamento diferenciado. É aquela famosa colônia agrícola ou industrial que a gente fala, que tem uma prestação de um serviço diferenciado, então ela tem um projeto social muito mais forte. Nós temos 44 CDPs, que são Centros de Detenção Provisória, que tem como função trazer essa diferença de quem será preso, para evitar que pessoas que estão provisoriamente presas sejam colocadas junto com pessoas que estão condenadas. Tá? Um exemplo, se eu estou num CDP, eu não tenho condenação ainda. Isso. Em termos gerais, a gente tem 3 tipos de prisão, né? Em regras, assim, colocando de forma fática, né? A gente tem a prisão simples, que é aquela prisão feita em delegacia, aquela famosa prisão onde coloca junto com o delegado. A gente tem as prisões de condenação, que são aquelas prisões gerais que a gente vê em filmes, né? A gente vê tipo Carandiru. Sim. E a gente tem as prisões temporárias. Óbvio, não significa que presos temporários não possam ser colocados em penitenciários comuns. Mas se eles são colocados em penitenciários comuns, é esperado que exista alguma divisão interna na penitenciária que não permita contato. Isso porque, dentro do princípio que a gente tem no direito penal, de que as pessoas só são condenadas, só são consideradas culpadas depois da condenação, a gente não pode trabalhar com essas pessoas que estão presas provisoriamente por algum motivo, colocando elas junto com as pessoas que cometeram crime de fato. Seria como se a gente falasse que está todo mundo no mesmo balaio de gato ali. Não é verdade. Né? Óbvio que a gente tem um dado muito expressivo de pessoas presas provisoriamente. Atualmente acho que são 171 mil. Se eu não estiver enganado, acho que está dentro de um dos dados que eu trouxe aqui. Espalhado pelo Brasil. Espalhado pelo Brasil inteiro. Você teve muita dificuldade em encontrar esses dados? Eu achava que teria, e foi uma das partes mais fáceis da minha pesquisa.
por incrível que pareça. Eu estou utilizando como ponto central 3 estudos. Tá? Esse estudo do CISBEDEM, que chama Relatório de Informações Penais do 15º Ciclo, sobre o segundo semestre de 2023, que é o sistema mais atual, que traz 200 páginas de puros dados sobre todos os aspectos que a gente precisaria dentro do direito penal, que tem várias coisas que eu trouxe, inclusive, que eu acho super interessantes. São dados brutos e aí você tem que tratar. E aí você trata eles. A maior parte dessas porcentagens que eu trouxe foi fazendo o cálculo, trazendo como comparativo os dados totais e os dados que a gente tem acesso, né? Mas eu também estou utilizando duas pesquisas de 2022, que são relativamente recentes, né? Até porque não daria para fazer uma pesquisa tão rápida hoje, né? Sim. Que colheram aspectos de reincidência fática muito legais de se ver. Uma pesquisa avaliou 979 mil pessoas que saíram do sistema prisional, né, no decorrer de 10 anos. Essas pessoas, eles fizeram uma base para tentar entender qual era o índice de reincidência brasileira. E eu tenho um outro trabalho, esse trabalho chama Reincidência Criminal no Brasil, trabalho de 2022, depois eu passo as referências certinho para deixar constando. E um segundo trabalho se chama Reincidência e Reentrada na Prisão no Brasil, o que estudos dizem sobre os fatores que contribuem para essa trajetória, e é um estudo que avalia 144 estudos. Né? Então é tanto um dado quantitativo no primeiro estudo e um dado qualitativo no segundo estudo. Porque no dado qualitativo eles avaliam, dentre os 144 estudos, o que a gente pode expor, quais são as médias, né? Então ele tem muito mais, esse segundo estudo tem muito mais abordagem sobre o motivo, como, porquê, enquanto o primeiro tem o quanto. O quantitativo apenas. E foram super simples de encontrar, eu adorei fazer essa pesquisa, inclusive essa foi a minha motivação inicial, né? E óbvio, né? É fácil de encontrar, mas é uma leitura densa porque tem muita coisa para avaliar. O CNJ não entrega nada prontinho, imagino, nesse sentido. O CNJ não, mas esse CISPEDEM é do governo. Então, em termos, não é o CNJ que trouxe, mas o CNJ ele tem algumas bases de notícias, eu busco do CNJ, principalmente relacionadas a políticas públicas, porque ele é a fonte principal para a gente discutir esse tipo de coisa. Mas assim, é bem escasso, né? Política pública em direito criminal é escassa. A gente acha que não, mas é bem pouco. E no sistema argentino você ainda vai se deparar com essa situação de como pesquisar. Exato. Eu não sei como que vai funcionar o sistema deles, mas eu imagino que seja muito próximo do nosso, até pelas referências que eu li do Zaffaroni. Mas eu acho que o que eu mais quero procurar no sistema argentino são as políticas públicas. Porque, de uma forma ou outra, na hora que eu constatar os dados, o que vai ser de muita diferença vai ser as políticas públicas e a forma como a gente tem o tratamento dos presos. Pode ser que o Brasil seja melhor, pode ser que ele seja pior, eu não sei. Mas o brasileiro tem essa tendência, que eu não gosto, da gente acreditar que tudo no Brasil é ruim, né? E a justificativa do meu trabalho é justamente para trazer de que talvez não seja tão ruim quanto a gente acha que é, né? E o exemplo mais basilar para essa fala minha vem na análise desses 2 estudos. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu sempre via mídia falando sobre reincidência e eles traziam um dado, 80%. Era muita coisa. Parecia assim, e 80% de fato é um dado muito expressivo, porque a gente está falando que quase todas as pessoas que saem do sistema penitenciário cometem crimes. Não, é mentira, né? Nesses 2 últimos estudos de 2022, a gente teve no estudo quantitativo, 37,6%. E no estudo qualitativo, 32%. Significa dizer, e isso como dados máximos, tá? Significa dizer que podem ser menores, inclusive. Sim. Né? Mas isso a gente está avaliando o total e muitas dessas pessoas que estão sendo avaliadas talvez sejam excluídas porque não sejam condenadas. A gente não leva isso em consideração. Você estava me explicando ainda essa diferença. Porque muitos dos provisórios podem não ser condenados no final e esses que não são condenados serão excluídos da pesquisa e diminuiria claramente o valor. O que significa dizer que a gente está trabalhando com menos da metade das pessoas que saem, voltam a cometer crimes nos próximos 5 anos. Isso é expressivo, né? Isso demonstra que o Brasil talvez não seja tão ruim, né? E é por isso que eu quero trazer esse estudo para avaliar se é ruim, se não é, e se for ruim ou se não for ruim, o que a gente pode fazer para melhorar. Sim. Né? Em relação à reincidência, um ponto que eu achei assim muito bacana da tua pesquisa é que você trouxe um tema pouco abordado, não é uma crítica porque eu não sou da área criminal, mas é o aspecto econômico,
que você trouxe, eu falei, que incrível, porque a Constituição ela traz livre iniciativa e valor social do trabalho como fundamento da República. E a gente tem desde Locke, de todos esses sociólogos antigos, sempre colocando o trabalho como uma ferramenta de existência humana, né? De identificação também, né? E você acredita que a ausência de políticas, existe uma ausência de políticas públicas nesse sentido, até onde você chegou para essa reinserção, para evitar a reincidência? Vamos lá, né? Quando eu fiz a pesquisa, eu enxerguei dois viés de pesquisa, né? Eu percebi que 99% das pessoas discutem os direitos humanos no sistema criminal, que é extremamente importante, é um assunto extremamente importante, e alguns pouquíssimos discutem eficiência. E quando a gente trabalha com eficiência, a gente trabalha assim, tá funcionando ou não tá? Essa é uma pergunta importante. É pragmático. Né? É pragmático, né? Porque os direitos humanos têm que ser cumpridos. Só que todas as propostas que a gente traz numa pesquisa sobre direitos humanos, elas vão sempre seguir no seguinte sentido. Temos superlotação. E temos. Tá? Não é tão alta quanto as pessoas falam que é. Inclusive, depois eu vou trazer um dado. Até porque acredito que em estados... Tem uma variação muito grande. São Paulo costuma ser sempre o pior dentre vários, por causa da quantidade populacional aí, não tem nem como evitar, né? Mas a gente sempre tem essa discussão sobre como melhorar o sistema criminal em relação aos aspectos humanitários. E assim, é até injusto você propor uma política pública para resolver superlotação. Porque qual é a resposta? Duplicar o número de presídios? Aumentar? Não tem como, entendeu? Não dá para a gente construir 80 presídios de um dia para o outro. Né? E outro, o Estado não tem dinheiro e nem deveria se esforçar, acima de todos os outros direitos, a fazer isso. Sim. Não tem fim. Não tem fim. Até porque a gente fica nessa ideia, tipo, Estados Unidos, de que a gente tem sempre que construir presídio por aumentar. Mas, gente, o nosso objetivo aqui é reduzir a criminalidade. Então, seria legal que a gente fechasse presídios como alguns países já conseguiram fazer. Óbvio que é um ideal que é muito complicado, mas assim, para a gente conseguir chegar nessa resposta, a gente tem que ter, primeiramente, estudos que demonstrem que existem coisas funcionais. Né? E alguns trazem, mas são raros. Né? Então, essa avaliação que a gente traz, que eu estou trazendo no meu trabalho, é o seguinte. Ao invés de eu pensar no aspecto humanitário, ao invés de eu pensar no aspecto vitimológico, que também é uma outra sub-área que a gente tem muita discussão hoje em dia, com razão, principalmente porque as vítimas são sucateadas no sistema prisional. A gente se preocupa muito com os presos, mas as vítimas são jogadas para fora do sistema como se elas não tivessem valor. Isso é um problema muito sério que a gente tem hoje. Sim. Principalmente na parte de doutrina, porque a gente tem muitas poucas pessoas estudando e pesquisando sobre isso, e isso impacta no quão mal a gente trabalha com elas. Mas, menos ainda, tem pessoas discutindo economia. Por quê? Porque a gente precisa, quando vai discutir uma política criminal, quando vai discutir qualquer política pública, a gente precisa pensar em valores. A gente precisa pensar em quão possível é adaptar essa política pública para o Brasil, para o orçamento brasileiro. E aí, a gente olha para o sistema prisional e a primeira coisa que as pessoas falam é: vamos trabalhar com socialização de preso. É cara. É claro que é cara. Você vai ficar implantando escola, trabalho constante, tudo isso aí demanda dinheiro. E a gente não tem. Limitado, né? Não adianta a gente querer falar. Se a nossa saúde não é perfeita, se a nossa educação não é perfeita, quiçá o Estado vai querer gastar isso aí com presídio. No direito financeiro a gente chama de escolhas trágicas. Exato. Né? Tem que fazer uma escolha. Entretanto, existem algumas políticas públicas que eu cheguei a comentar, inclusive com parcerias público-privadas, que podem ser muito legais. E quais seriam essas políticas? Um exemplo de uma política pública magnífica, porque qual que eu acho que é o ponto central aqui? Eu não foco em trabalhar com os presos, até porque os presos têm a prisão, têm todos os aspectos. Os níveis que a gente viu de estudo e trabalho não são baixíssimos, óbvio. Mas a gente tem que lembrar também que os presos não são obrigados a estudar e trabalhar. Então, uma porcentagem desses 50% que escolhem podem ter escolhido e não fazer. Né? A gente tem isso. E cumprir a pena na integralidade. Na integralidade não, porque a pessoa ainda vai ter a progressão de regime, só não vai ter a progressão de regime mais cedo. Mas vai cumprir do mesmo jeito. Então, assim, não tem nem como a gente ter certeza se esses valores eles são muito ou poucos. Né? Mas o que tem como a gente ter certeza tem pouquíssimas políticas públicas para as pessoas que saem do sistema. Porque parece assim, parece até um pouco incompreensível, né? Mas a pessoa sai, está livre, boa sorte, né? Se vira. Mas esse se vira é um problema seríssimo. E por que não é um problema seríssimo? Quando uma pessoa é presa, e agora vamos entrar num aspecto de realidade, né? Quando uma pessoa é presa,
Primeiro porque se ela foi presa, muito provavelmente não é o primeiro crime dela, né? Então a ficha criminal dela dificilmente vai ser a primeira vez, a não ser que seja um crime grave tipo homicídio, uma lesão corporal que cause danos excepcionais, dificilmente vai ser a primeira vez. Porque tráfico de drogas, a gente tem tráfico de drogas privilegiado, a pena reduz para mais ou menos 1 ano e uns quebrados, a pessoa não vai presa, né? Então até tráfico de drogas a primeira vez, dificilmente, a não ser que integre uma organização criminosa, vai ser preso direto, né? Entretanto, se foi preso, presume-se que ou tem uma ficha criminal maiorzinha ou cometeu um crime grave. Essa pessoa, quando ela estiver dentro do sistema prisional, ela pode ter educação, pode ter trabalho ou pode não ter. Mas na hora que ela sai sem trabalho e sem educação, de fato. Com estigma. E ela sai com estigma, né? Então esse é o problema. A gente pega um conjunto de pessoas, joga no sistema prisional e quando retira de lá, a sociedade não quer elas presentes. E faz sentido. O estigma, ele não é um estigma. Todos esses aspectos sociais, que são de fato preconceituosos, mas preconceito é uma necessidade humana, o ser humano precisa se preocupar com as coisas, porque senão o ser humano morre, né? A gente tem que ter preconceito, porque senão a gente faz coisas que são indevidas. É aquele famoso exemplo, né? Quando eu ando em São Paulo, no metrô, ando com a mão no bolso para ninguém pegar meu celular. Isso é um preconceito? Sim. Claramente um preconceito, mas é um preconceito útil. Porque eu tenho medo de ser assaltado em São Paulo, porque a São Paulo tem um índice complicado, entendeu? Agora, esse preconceito do preso é natural. A gente não quer ter contato com pessoas que já fizeram coisas inimagináveis, né? Você não quer ter contato com alguém que a qualquer momento poderia fazer alguma coisa contra você, saindo do princípio que essa pessoa já fez, né? Então é um preconceito natural. Se pensar até enquanto acusado, sem condenação, o fato de ter um inquérito já cria uma carga, né? E, inclusive, essa é a maior discussão para alguns crimes, né? A gente fala que as pessoas elas só são culpadas no momento que elas são condenadas, mas elas já estão cumprindo uma pena, esse estigma, antes, né? Então existe todo esse aspecto, né? Agora tem mais um panorama, né? Essa pessoa sai com estigma, esse estigma influencia principalmente o trabalho, né? Só que aí que vem um dado que eu acho legal a trazer, né? Se a gente for analisar a porcentagem dos crimes, e eu vou citar aqui alguns dos crimes mais importantes, tá? Das pessoas condenadas hoje, 12,5% cometeram homicídio, qualquer dos tipos. Culposo, não, doloso no caso. Doloso ou qualificado, né? Simples ou qualificado. 27% foram para o tráfico de drogas. E 41,6% foram os crimes econômicos, na somatória de furto, roubo, receptação e estelionato, que são os maiores, né? Quando eu for fazer o estudo, obviamente, eu vou traçar um panorama maior, porque são muitos crimes, muitos dados. Mas, assim, é um preceito, né? Vamos colocar isso de uma forma mais resumida. O que significa dizer que tráfico de drogas é um crime que não tem natureza econômica, mas a função, a motivação é econômica. Ninguém trafica drogas porque ele gosta, porque acha legal, porque quer destruir o sistema de saúde brasileiro. As pessoas traficam drogas por dinheiro. Tem até o livro do Misha Glenn, O Dono do Morro, que fala sobre o NEM. Motivação dele foi a situação da filha, se não me engano. Dinheiro. Sem juízo de valor aqui. Claro. Né? Na hora que a gente vê esses dados, quase 70% das pessoas que entram no sistema penitenciário entram por motivo de dinheiro. E isso a gente pode falar. E quando a gente contrasta com acesso à educação, quase 80% das pessoas que entram no sistema penitenciário sequer têm ensino médio iniciado. Interessante. Significa dizer que elas não são qualificadas para vários empregos e muito provavelmente têm salários informais ou baixos. Significa dizer que a motivação central para as pessoas cometerem crimes no Brasil é financeiro. E tudo bem. Aí eu vou lá, pego essa pessoa que cometeu um crime financeiro, jogo ela dentro da penitenciária, devolvo com estigma que dificulta ela arranjar um emprego. Pronto. Eu estou motivando a cometer de novo. E aí eu jogo a pergunta de volta, né? Se eu estou motivando ela a cometer de novo, é porque faz sentido. Essa pessoa ela vai sair com mais problemas financeiros do que entrou. Como é que me explica que 32% voltam a cometer, o resto não? Então, sabe, é aquele momento que a gente para e analisa que, assim, o sistema penitenciário brasileiro não é logicamente razoável e funciona. Funciona melhor do que poderia funcionar pela lógica. Sim. Porque eu estou jogando de volta na sociedade 70% de pessoas que vão ter uma condição pior sobre aquilo que motivou elas originalmente para cometer um crime, e mais da metade delas não vai voltar a cometer. E não adianta falar que não existe um preconceito por parte dos empregadores, uma certa discriminação, porque basta viver que a gente sabe que tem, né? Claro. E aí entra a proposta, né?
eu tenho como hipótese, essa é a minha hipótese de estudo, que o maior problema que nós temos hoje não vai ser resolvido dentro das penitenciárias, porque é muito caro e muito complicado. Mas talvez tenha uma resposta para a gente resolver fora. Pela economia? Pela economia, pela educação. Porque quando a gente fala assim, tá, a pessoa foi jogada para fora do sistema penitenciário. Pela lei, ela tem direitos. Esses direitos não são cumpridos, né? Algumas das pesquisas que eu encontrei, as pessoas sequer sabiam que tinham direito a pelo menos um pouco de moradia e tinham auxílio para procurar trabalho. Ninguém recebia isso aí. Os poucos que receberam relataram que foi muito mal feito. Significa dizer que as pessoas são jogadas do sistema penitenciário, a Deus dará. Vai, busca a sua vida, né? Isso é péssimo. Porque uma pessoa que claramente não tem condição de onde morar e muito provavelmente não tem dinheiro para viver, ou vai morrer, ou vai cometer um crime de novo para tentar sobreviver. Ou vai aceitar trabalhar num desses empregos informais que tem uma remuneração completamente baixíssima e eventualmente não vai aguentar e talvez volte a cometer crimes. Então essa é a perspectiva que a gente tem hoje. Talvez a melhor forma de resolver esse problema seja nisso, atacando emprego e educação fora, né? Se a gente der mais acesso à educação, a gente qualifica as pessoas que saem de uma forma que auxilie elas a procurar um emprego. E se a gente garante um emprego, pelo menos facilite o emprego, isso ajuda as pessoas a ter menos motivo para voltar a cometer crimes. Ou elimine os obstáculos ao emprego, né? Exato. Aí vocês olham e falam assim, tá, mas professor, dificilmente você vai conseguir forçar empresários a contratar ou motivar. E eu viro e falo, não, tem como, né? A gente já teve um exemplo de uma política pública que, se eu não estiver enganado, foi feita no Nordeste, mas eu preciso confirmar, né? Como é que é? Salvo o melhor juízo. Salvo o melhor juízo, foi no Nordeste. Cujo foco da política pública foi, se a empresa tivesse 10% dos funcionários como ex-detentos ou os egressos, né? Ou pessoas em regime aberto, que são as pessoas que saem, mas ainda estão cumprindo pena, ele recebia um benefício fiscal. Ou seja, paga menos imposto. O que significa dizer que parece que não é, né? Mas esses 10% de contingência economizam dinheiro. São 10% de funcionários que pro empresário são mais valiosos economicamente do que o funcionário normal. Você valoriza... Só que, óbvio, 10% a gente não precisa destruir e obrigar todas as empresas a terem um contingente que atrapalharia, inclusive, a busca de empregos. Mas, 10% em vários... Pega esse contingente das pessoas que saem, essas pessoas têm menos probabilidade de voltar a cometer crimes e reduz a criminalidade. Isso é lógica. São normas indutoras de comportamento. E aquela coisa, qualquer quantidade, qualquer porcentagem que a gente conseguir reduzir a criminalidade é menos crimes, mais segurança, menos motivos para as pessoas terem preocupação na rua. E isso é sempre bom. Né? E não é uma ferramenta custosa para o Estado. Porque o Estado não tá gastando. Ele está deixando de ganhar um pouco. Fiscal, né? É uma renúncia fiscal que a gente está acostumado a ter em tantos exemplos no Brasil. Que não precisa nem entrar porque são bilhões. Né? Então, assim, a gente já tem um costume de reduzir a carga tributária com empresas que têm alguns tipos de atitude. A gente só vai expandir essa redução para empresas que tenham contratações para presos. Para facilitar. E aí é óbvio, né? É porque eu acho que às vezes a gente esquece isso, né? O brasileiro tem costume de achar... O brasileiro é muito revanchista, né? Não só o brasileiro, mas o americano é muito revanchista. Mas o brasileiro tem o costume de achar que a penalização é a forma mais eficiente. Vingança. Vingança. E, de fato, a vingança é a forma mais satisfatória. Mas a pergunta aqui não é o que é mais satisfatório, é o que mais funciona. Deixar a pessoa num estado pior do que ela entrou só influencia o cometimento. Você tem uma carga de pragmatismo na tua pesquisa. Exato. Também. Se ajudar reduz o crime, eu quero ajudar, porque eu quero menos crime. O que eu menos quero é aumentar a carga de pena. Porque não faz sentido. A gente mantém as pessoas mais tempo na cadeia, mantenha mais pessoas mais tempo na cadeia, a gente só tem gasto com isso. Eu vou citar aqui com muitas reservas, porque a frase é excelente, mas foi num contexto chinês. Não importa a cor do gato, né? Desde que ele caça rato. Exato. Né? Você quer resolver. Exato. Eu acho que faz sentido, porque quanto menos a gente pensa em eficiência, menos a gente se preocupa com coisas que podem ter impacto significativo. As pessoas podem trabalhar pensando assim, nossa, mas a gente está ajudando vagabundo. O que é uma frase muito famosa. Sim. A resposta é, se ajudar vagabundo ajuda as pessoas a terem menos chance de morrer na rua, menos chance de ter um celular roubado, menos chance de ter uma casa invadida, vamos ajudar. Você está fazendo uma provocação pragmática mesmo. Simples. Porque eu prefiro agir contra os interesses morais, às vezes, da sociedade. Mas resolvendo o problema.
E isso é importante. E tem muitos países que fizeram isso, só que óbvio que a gente não consegue trazer um comparativo direto para o Brasil. Uma Suécia, por exemplo, uma Suíça, por um motivo muito óbvio, né? A educação é diferente, o trabalho é diferente. Tamanho do país, né? Mas assim, eles conseguiram fechar e eles fecharam trabalhando com os presos de forma positiva. Eles não moravam em lugares ruins, eles moravam em lugares excelentes. Então assim, você motivava o preso, aí eu não sei exatamente qual é a carga de ensino, mas você motivava o preso a entender que a liberdade dele valia mais do que qualquer outra coisa e por isso eles não voltavam. Mas eles não eram maltratados nem nada disso e as prisões fecharam. E tudo bem, mas óbvio, dá para fazer isso no Brasil? Não. Não dá, até porque quando a gente compara com países na dimensão brasileira, tipo Estados Unidos, a ideia é que isso só piora no tempo. Mas só piora por quê? Porque os Estados Unidos, por exemplo, não focam em política pública para reduzir criminalidade. Eles focam em aumentar a prisão. Porque eles querem ter prisões para poder acomodar o contingente de pessoas que fazem isso. Tem uma discussão, parece até lá, em torno da iniciativa privada, não é isso? Inclusive. Eu tenho uma crítica, assim, eu me preocupo com a iniciativa privada fazendo privatizações de prisões. Porque quando a gente fala de privatização, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é que para privatizar tem que ter uma forma de ter lucro. Sim. Como é que se tem lucro numa cadeia? Propaganda. O público está lá dentro, não vai consumir. Aí você vira para mim e fala assim, com o trabalho. Então a gente institui o trabalho forçado, aí é um problema. Parece que essa discussão acontece nos Estados Unidos, né? Trabalho forçado é contra vários dos preceitos que a gente tem dentro de acordos internacionais. De fato é uma coisa incompatível com o Brasil, existem em muitos países, China e Japão têm. Então a gente consegue, e Coreia, então assim, não é como se fosse uma inexistência no mundo, mas o Brasil se propôs a não aceitar mais isso. E de fato o trabalho forçado é uma abusividade humana completa. Você obrigar a pessoa a trabalhar, senão a pessoa não vai ganhar algum benefício, pelo amor de Deus. E aí vem uma coisa que a gente conversava antes, que é aquilo. O fato de eu ser condenado, ele retira o meu direito de... Aliás, ele priva o meu direito de liberdade. Mas os outros direitos estão garantidos. Exato. Né? O direito da liberdade é um dos direitos mais importantes no direito brasileiro? Sim, junto com a vida dá pra gente colocar num panorama bem alto. Tem exceções, o direito à vida tem exceções, aborto é um bom exemplo. O direito à liberdade tem exceções, prisão é um bom exemplo, né? Mas assim, quando a gente se propõe a tirar direitos políticos e alguns direitos civis como liberdade, a gente não se propõe a tirar todos. Sim. Né? Não, uma questão aqui que me veio, que eu vi até recentemente circulando aí pela mídia, foi aquela questão da multa, né? Que parece que alguns egressos tinham uma certa dificuldade em reinserção em razão de uma multa que ele precisa fazer o pagamento. Como que funciona isso? Você pode esclarecer? Bom, a gente tem no direito penal, a gente tem praticamente duas formas de multa. Né? A gente tem as multas por acordo e a gente tem as multas por condenação. Né? A multa por condenação é a multa que você está me falando, que é a multa principal. Né? Quando uma pessoa comete um crime, se esse crime tem algum tipo de viés econômico, existe uma boa probabilidade do crime presumir uma multa, além de uma condenação simples. São penas paralelas que vão ser aplicadas juntas. Além da minha restrição de liberdade que eu vou pagar, tem uma situação pecuniária. Alguns crimes não têm multa. Exemplo, homicídio. Por que homicídio vai ter multa? A não ser que tenha caráter financeiro, não tem motivo de ter multa. Mas furto tem. Você furtou, tem caráter principal financeiro, existe a necessidade de ter uma multa. Né? Probidade administrativa. Probidade administrativa tem multa. Existe até uma discussão se a multa é válida, porque se a pessoa é obrigada a devolver todo o dinheiro mais a multa, fica uma coisa às vezes até insustentável. Mas eu fiz a confusão, eu estava pensando na devolução do dinheiro. A devolução não é multa. A devolução é uma penalização específica. Né? Tá. É uma daquelas que a gente pode falar que o juiz tem disponibilidade de aplicar pelo caso concreto. Mas a multa, ela é uma aplicação de uma pena pecuniária para o Estado, reverte-se para o Estado, que é diferente de uma indenização para a vítima. Né? Que também existe. Essa multa, ela deve ser paga, mas hoje em dia a gente tem jurisprudências que falam que não pode manter preso se a pessoa não conseguir pagar, o que acaba levando a, quase todas as vezes que eu trabalhei com a defensoria chegou nisso. Se a pessoa não tem condição, o Ministério Público pede para retirar a multa. O juiz aceita e não cumpre a pena de multa, porque se a gente mantém a prisão ou gera algum tipo de problema maior, relacionado à multa, a gente está fazendo um crivo financeiro, né? E isso é um problema no direito penal. Você acaba mantendo uma prisão ali por dívida dinheiro, de alguma forma. Isso não, hoje em dia é proibido. Né? Agora, não é o exemplo total. Porque existem multas que são estipuladas no acordo. O acordo de não persecução penal, as transações penais
e algumas outras condições que podem ser impostas para o juiz são benefícios que a pessoa pode receber, principalmente quando é réu primário, que a gente falou, quando ela não é reincidente, ela pode evitar a condenação. E aí, como proposta, o que o Ministério Público faz? Oferece uma aplicação de uma multa. Nesses casos mais leves, a aplicação de uma multa reverte ao Estado e a pessoa paga de forma parcelada e não vai presa. Faz muito sentido. Para a pessoa é maravilhoso. Essa tem que ser paga. Tá. E aí essa funciona assim, se você descumprir, não é que você vai ser preso. O processo continua. É uma condição. É uma condição de cumprir. É uma condição que não é nem obrigatória, você não é obrigado a aceitar uma NPP. Se você tiver certeza que você vai ser absolvido, porque você tem certeza que você não cometeu o crime, você pode recusar, tá? Mas para quem cometeu e sabe que cometeu e tem prova no processo, é a melhor forma possível de resolver. Normalmente essa multa é adaptada à condição econômica da pessoa. Eu dificilmente vi uma multa que era mais do que um salário mínimo e normalmente é parcelado. Parcela-se em 12 vezes, 6 vezes. Dá pra pagar, sabe? Dá pra pagar. Pra pessoa não ser presa, não é nem presa, pra não ser condenada. Sim. Porque lembra que a gente falou que quando a pessoa é condenada, a próxima condenação é reincidência. Se a pessoa recebe um NPP, a próxima condenação é réu primário ainda. Isso significa dizer que é um benefício que afasta a primeira condenação. A pessoa vai ser condenada na próxima e só na terceira provavelmente vai ser presa se ela só furtar. Então é como se a gente desse, entre aspas, uma chance, 2 chances. Um acordo e depois uma condenação primária, que vai ser provavelmente regime aberto, e a partir da terceira que a gente teria, entre aspas, um regime semiaberto ou fechado, que é na penitenciária, né? Porque o regime aberto é cumprido em casa. Não deveria ser cumprido em casa, deveria ser cumprido numa casa de albergado, mas não existem casas de albergado mais. E aí entra toda a questão orçamentária de novo. E também não vale a pena, porque convenhamos, entre você cumprir o regime aberto em casa e cumprir o regime aberto numa casa de albergado, pro Estado é mais barato cumprir em casa e para você é melhor. Então tá bom. Sim. Entendeu? É um exemplo de como a jurisprudência olhou e falou: casa de albergado é custosa e não tem proveito. Mantenha-se em casa com restrições. Não pode ser pego fora do horário permitido, não pode ser pego bebendo na rua. Um monte de restrições que afetam. Sim, porque se você descumprir, você vai preso. Uma última questão, Renan, que naturalmente você enfrentando o aspecto da política pública, você vai se deparar com o aspecto orçamentário do outro lado. Com Acredito, certeza. Talvez não, vamos ver o que você vai responder. Para 2025, a previsão do projeto de lei orçamentária enviado para o Congresso foi de 3,9 trilhões, salvo engano, 5,9 trilhões. Você acredita que a sociedade hoje, e nós aqui enquanto acadêmicos também, a gente está preparado para reservar uma parcela do orçamento público, se é que isso depende apenas de orçamento público, para essas políticas públicas? E aí que tá. A gente já reserva, né? O custo da manutenção das prisões, ele é custoso. Eu não sei dizer quanto vale, mas claramente ele é caro. Os presos eles têm um custo médio bem alto para o poder público, tá? Entretanto, aí que entra aquele aspecto que a gente conversou. Se a gente tira o foco de você adicionar políticas públicas que são custosas para o Estado, a gente não precisa nem entrar no viés se o Estado precisa de muito dinheiro para acomodar. Porque a gente tem como fazer políticas públicas de acessibilidade ao trabalho que não envolvam o Estado. Ou pelo menos não envolvam um gasto. Eu dei o exemplo da gente permitir aquele bônus financeiro de 10%, quando tem 10% dos funcionários, mas eu tenho um outro que eu vi, acabei de me lembrar, né? Foi um projeto onde existia um sistema que, nesses mesmos moldes e sistemas, quando as pessoas jogam as vagas, tipo um LinkedIn, lançavam as vagas e essas vagas eram integradas principalmente para pessoas presas. Então era um sistema onde a pessoa presa ia até um lugar, como por exemplo um posto administrativo do governo, e essa pessoa tinha acesso a tipos de vagas que ela podia se propor, e essas empresas que jogavam essas vagas lá, elas tinham benefícios, né, por integrarem o sistema, e essas pessoas tinham acessos mais fáceis àquilo. É que a gente tem uma impressão, e acho que às vezes a gente tem essa ideia, né, de que o Brasil é um país com uma criminalidade muito grande. Ele tem uma criminalidade muito grande. Mas em níveis de porcentagem, o Brasil, esse problema da criminalidade, ele é menor do que a mídia gosta de informar, né? Habitantes no Brasil a gente tem... acho que já estamos em 27 milhões, alguma coisa assim. Mais. Não, 127 milhões em São Paulo. Só de negativados a gente tem 77. São quase 140 milhões, algo nesse nível, né? Pessoas presas nesse exato momento, vou pegar o dado oficial aqui, 642 mil. Significa dizer que não tem nem 1% da população presa. Sim. Nem perto disso.
né? Então, a porcentagem da população que está em condição de prisão é uma porcentagem que não é insignificante. Até porque, se fosse uma, não seria insignificante, né? Porque a gente está falando de crime. Mas é uma porcentagem que dá para trabalhar, né? Então, quando a gente propõe que essas pessoas poderiam ter mais acesso ao emprego, a gente não está falando para tirar o emprego da população. A gente está falando para tentar inserir uma porcentagem disso aqui, né? E qualquer porcentagem inserida desses 642 mil é uma porcentagem de alta probabilidade de não voltar a reincidir. Significa dizer que eu consigo pegar um pedaço disso aqui, jogar para o sistema de trabalho do Brasil, impactar pouco a população, em sentido de falta de emprego, e aumentar a segurança pública num nível assim que até hoje a gente não teve um impacto tão significativo. Porque se eu falar 10%, 5% desse povo que sai, é muita gente, no geral, em termos de segurança pública. E pouca gente em termos de trabalho, né? E essa virada de chave também que você menciona, porque para mim, na minha cabeça, não sempre funcionava. Políticas públicas, falando em União, orçamento da União. Dinheiro. Não necessariamente. Né? Não necessariamente eu preciso somente do Estado. Sim, né? Porque a gente consegue fazer parcerias muito legais, né? E é o fato da parceria existir, o que a gente acaba estimulando? O contato. Porque, de novo, e esse dado é muito legal, 32% das pessoas que saem do sistema penitenciário, elas voltam a cometer crimes. Desses 32%, uma parcela pequena, um quinto desses 32%, é a galera que a gente não tem que pensar que vai reparar. Organização criminosa. Por que a organização criminosa? Porque são aqueles 20% que logo no primeiro ano que sai já vai voltar a cometer crimes e muito provavelmente vai ser preso. Entretanto, os outros 80% vão voltar a cometer crimes no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano. No terceiro, no quarto e no quinto, a gente já está falando de pessoas que muito provavelmente resistiram a cometer e cometeram por algum motivo excepcional depois. Essas pessoas são as pessoas que quando tiverem um trabalho não vão querer cometer. Essas pessoas que quando a gente conhecer, a gente vai dar motivo para elas não cometerem. E vale lembrar, essas pessoas é o que a gente vai focar em reduzir, mas a gente tem mais 70% das pessoas que saem da cadeia que não querem cometer. Ou seja, a gente tira um pouco do estigma que a pessoa sai da cadeia e vai furtar, vai roubar, vai matar. A maioria não vai. E das que em teoria vão, se a gente conseguir motivar elas a não ir, a minoria vai sair e vai fazer. Ou seja, a gente quebra o estigma. Se você sai da cadeia, a possibilidade de você cometer um crime é exatamente a mesma de qualquer população, porque pela média, essas pessoas sequer voltam a cometer, para que o estigma? Então isso reduz, né? Então além disso impactar, obviamente, pouco a economia do país, no sentido de que a gente não vai onerar o Estado, ao mesmo tempo a gente diminui o preconceito, que ajuda, né? Porque com certeza o preconceito é a motivação pra galera voltar. O criminoso às vezes sai, a gente chama de criminoso, já é um puta problema chamar de criminoso, né? Mas a pessoa sai do sistema penitenciário, não arranja um emprego, olha pra sociedade e fala, por que eu vou me importar com essa sociedade que não se importa comigo? Acho que o Auric fala que ele sai lá mordendo, sai um bicho, né? E aí que tá, sai um bicho, né? A maioria não sai. Não, eu digo no sentido de que a forma com que você concebe o sistema, você sai de lá desse jeito. Então, mas isso que é legal, a gente pensar. Os que saem assim são os que vão voltar a cometer. Ou seja, 70% sai pensando que não quer. Olha. Quer tocar a vida. Quer tocar a vida em paz. Olha como a gente, às vezes, tem um preconceito, a gente cria um preconceito em cima de uma minoria que sai e comete crime, em prol de muita gente que sai e merece respeito. Entendeu? E, de novo, você tem fundamento constitucional porque o valor social do trabalho está na Constituição. Claro. Primado do trabalho está na ordem social. Você não está criando nada. Não é como se a gente não estivesse aplicando direitos humanos. Só que assim, ao invés da gente aplicar direitos humanos de forma genérica e global, a gente aplica direitos humanos de uma forma eficiente. Qual direito humano essa pessoa mais precisa? Porque é bonito a gente falar em direitos humanos. Só que tem direitos humanos que são essenciais. E para esse caso aqui, é visível que trabalho é. É muito mais essencial que o resto. Para mim, o trabalho é nosso grande lema hoje. Até de poder se conectar com as pessoas. Não é só o dinheiro. Sim. Claro que sem o dinheiro você não faz nada. Claro. Mas para mim hoje é o nosso grande problema a ser enfrentado, né? E você faz uma análise, no meu ponto de vista, muito pragmática, o que é muito bom. Quanto mais eu
eu trabalho a pensar desse jeito, mais eu percebo que a gente pode focar os esforços de uma forma eficiente, que valorize a sociedade, ao invés de tentar resolver um monte de problema que não tem muita aptidão, né? Sim. Porque, de novo, é muito fácil a gente falar que a gente vai resolver... O exemplo desse dado aqui, ó, é um dado até para ilustrar, né? É muito fácil a gente falar que a gente tem um problema de capacidade, de déficit de vagas no sistema penitenciário. E temos. Nós temos 642 mil pessoas presas. Desses aí, um terço está praticamente em São Paulo, né? E temos 155 mil vagas de déficit, ou seja, falta de vagas, né? Isso simboliza uma ocupação de 131,87% dos presídios. Ou seja, qual é o nosso problema? Nós temos 31% de superlotação, né? Não é aquele exemplo que a gente tem de dobro, não é 31%. 31%, como que a gente resolve? Aumentando 31% os presídios? Como que se faz isso? Se o estado de São Paulo são 188, quanto que é 30% de 188? Tem um problema que muitos municípios, quase um terço disso. Muitos municípios não querem nem receber penitenciário, não. E, de fato, penitenciária não é legal. Quando a gente olha e fala assim, vou construir penitenciária, para quê? Para ajudar. Isso ajuda alguém? A construção de penitenciárias ajuda alguém? Ajuda. Porque se a gente trabalhar com a criminalidade ao invés da gente trabalhar com a prisão, a gente reduz e não precisa das penitenciárias. Ter penitenciárias não é legal. É bom ter menos. É bom mostrar para o mundo que o Brasil se importa em ter uma criminalidade menor, ao invés de comportar mais gente presa. Entendeu? Foi o que você disse. Fechamos penitenciários. Seria maravilhoso. Óbvio que no Brasil, não por enquanto. Até porque, se a gente começar a reduzir a criminalidade agora, o que a gente vai conseguir fazer não é fechar uma penitenciária. É habilitar vaga para que as pessoas não fiquem superlotadas. Por conta do déficit. Por conta do déficit. Então, assim, resolver o problema da criminalidade dos egressos resolve um outro problema, do déficit. Porque se tem menos gente ingressando, tem mais vaga. Maravilha, né? E se tem mais vaga, presume-se que tem mais acesso à educação, mais acesso ao trabalho. Porque se 40% dos que estão hoje têm acesso a isso, se a gente diminuir esse contingente numa porcentagem, é mais gente tendo acesso a mais vagas de trabalho, mais vagas de estudo. Então, reduzir a criminalidade ajuda a reduzir todos os outros impactos que a gente tem na cadeia. E como que a gente reduz criminalidade? Na minha opinião, na minha hipótese, né? Garantindo condições de vida para as pessoas que saem da penitenciária, para não voltarem a cometer crimes. Por meio do trabalho. Por meio do trabalho, que eu acho que é o mais importante, né? Os dois maiores motivos que as pessoas relataram em algumas das pesquisas, principalmente aquela de 144 trabalhos, como justificativa do que desmotiva a pessoa a voltar na sociedade é trabalho e família, né? Muitas vezes a pessoa está, Deus dará, ela não tem... proximidade com mais ninguém, porque ela perdeu o contato. Mas esse é um problema que não dá pra gente resolver. Sim. Mas o trabalho dá, né? O trabalho é objetivo, né? Dar a vaga de emprego para as pessoas trabalharem é resolver o problema, né? Agora, pro outro a gente resolve com a educação. E a educação não é fácil resolver. Renan, muito esclarecedor. Muito obrigado e já fica o convite para você retornar para a gente explorar aqui outros temas. Espero que tenha sido proveitoso para você. Nossa, para mim foi maravilhoso. Gostaria de agradecer de novo todas as pessoas que assistiram até aqui, né? E que assistam até o final. Assistam até o final, que é ainda mais importante dentro dos nossos canais, né? Mas é muito gostoso poder vir aqui compartilhar essa opinião, principalmente compartilhar uma base de uma tese de dissertação, que é uma coisa que às vezes as pessoas elas não entendem o quão complexo é a gente se propor a estudar uma coisa muito aprofundada. Porque ninguém fez, a tese de dissertação, ninguém fez o que você fez. Eu fico muito feliz de poder falar, olha, parte dessa dissertação aconteceu aqui. Né? Com certeza, com certeza. Por meio de um debate. Por meio de um debate. Tem um outro artigo científico que eu vou publicar com um colega, que é essa análise lógica da penitenciária. Então a gente vai transportando. Está viva. A gente vai construindo aos poucos, percebe-se que tem alguma coisa que dá para conversar que não é a dissertação, já faz alguma coisa, né? Então isso é muito bom. Isso aqui e aquilo, né? A dissertação, dificilmente a gente vai ter um panorama de publicidade, né? A gente escreve, alguns vão pegar essa dissertação e transformar em livros, mas quando que a gente vai ter acesso a uma dissertação? Quando a gente pesquisar. Se a minoria das pessoas trabalha dentro do contexto acadêmico, porque a gente tem uma taxa de pessoas na academia muito baixa em comparação à população, significa que a nossa dissertação, que é o nosso estudo, aquilo que a gente se esforçou a vida para fazer 2 anos escrevendo, vai ser visto por um número pequenininho de pessoas.
Quando a gente grava um vídeo que nem esse, muita gente tem acesso a uma coisa que é importante, que para aquelas pessoas pode mudar o panorama de como elas enxergam o que a gente está fazendo. E pra gente, pô, visibilidade, né? Sim. Eu estou vendo pessoas me assistindo. Isso é muito proveitoso.